Como é que nós vamos fazer um processo dentro da empresa dele se ele não entende o que nós estamos fazendo? Ele não vai aceitar. Você está fazendo missão, visão, os valores da minha empresa, nós estamos perdendo tempo com isso. Mas você não tem noção da importância disso? Não, eu não posso estar dentro da sua empresa fazendo se você não sabe a importância tem que saber de uma cultura chegar. Empresarial. Então você vai para dentro lá, entende o quanto que a cultura é importante dentro da sua empresa. Porque quando nós formos para lá para fazer isso acontecer, que você entenda a cultura da empresa, porque você é a cultura da empresa, aí sim nós vamos conseguir fazer isso acontecer. Do contrário, eu chego lá, se ele não passou pela formação, e por isso que eu não faço se ele não passou, vamos fazer a cultura da sua empresa. Mas o que é isso? Mas pra que isso? Aí o cara quer copiar de uma empresa a missão, visão, os valores. Cara, cultura não se copia de ninguém. Exato. Cada um tem a sua. Mas vai explicar isso pra pessoa quando ele não passa por uma formação para entender. Ele não sabe o que é isso. Buenas, seja bem-vindo a mais um podcast do Além do CNPJ. Primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui pra gente trocar essa ideia de empreendedorismo vida real. E, bicho, o cara que tá aqui na minha frente hoje, o cara é brabo. O cara é brabo porque a gente tava conversando nos bastidores aqui, fiquei até com vontade, coçou a mão aqui, ó, de eu já passar a maquininha do cartão, porque o cara traz um produto e um serviço, principalmente aos empresários, que realmente, pela metodologia que ele estava contando, e a gente vai se aprofundar nesse episódio, é uma coisa que agrega demais ao mercado. Mas antes de a gente partir para o nosso convidado, hoje nós temos uma surpresa especial. Abre a câmera aqui, ó. Olha isso aqui! E aí, meu brother? Esse aqui, para quem não conhece, já foi nosso convidado aqui no podcast. É meu amigo, meu grande amigo, Bruno Bertozzi. Esse cara aqui é um gênio. Você sabe que se fosse só pela amizade, eu não chamaria. Então porque o podcast podia chamar de gênio pra gênio. Gênio pronto. pra gênio. Não, mas porque é verdade. A amizade é importante, mas além de tudo, esse cara tem muita bagagem, muito track record que pode trazer e agregar aqui à mesa. E a partir de hoje, Bruno Bertozzi é nosso co-host e vai participar daqui em diante de todos os episódios do podcast, agregando demais à mesa. Brunão, tô muito feliz, meu brother. Sem brincadeira. Obrigado. Você é um cara que eu admiro pra caramba. Eu sempre falo isso pra você quando eu tenho oportunidade. E mais, antes de passar a palavra pro Bertozzi, pra ele iniciar e tudo mais, e contar um pouquinho da trajetória dele, coisas que vocês já sabem, mas esse cara aqui é um baita de um gestor. Um baita de um cara que tem uma noção gigantesca de business, que é uma coisa que sempre quando a gente troca ideia, a gente empilha ideias e de fato acontece uma coisa muito legal, que é um ensinar o outro e aprender com o outro, é uma coisa bem massa. Mas além de tudo, ele está à frente de um dos negócios mais sexys e hypados de São Paulo, que é o Sweet Secrets. A gente estava até contando aqui pro Ronaldo. O Ronaldão, ele é mineiro, mas mora hoje no Rio de Janeiro. Então ele não conhece o Sweet, a gente estava contando aqui. E, cara, o Sweet Secrets é um negócio que, no decorrer dos episódios, o Bruno vai trazendo alguns conceitos, algumas coisas que ele tem feito lá e vai conseguir nos agregar. Brunão, mais uma vez, seja bem-vindo, meu brother. Obrigado, turma. Agora eu quero que vocês me aguentem aqui, junto vai ser top, cara. Com o Felipão. Além de CNPJ, já vem rodando agora nos nossos dois perfis ali, alguns posts, algumas interações, e eu espero que vocês gostem. A ideia aqui, de fato, é trazer mais conteúdo, trazer um pouquinho mais amplitude, temas diferentes e a gente poder engajar e abordar cada vez mais matérias que os empreendedores possam se orgulhar e acho que captar, o mais importante é captar alguns insights que possam, de fato, mudar aí o mindset e o futuro do nosso país, porque só pelo empreendedorismo a gente consegue mudar. Então bora fazer acontecer. E mais do que isso, Bertozzi, cara, esse aqui é o primeiro episódio que de fato ele tá vindo aqui para o resultado final, né, do episódio. Mas a gente já tem trocado bastante ideia nos bastidores, estamos lotados de ideias. O Bertozzi está vindo com sangue novo, oxigenando assim justamente as ideias que a gente tem no podcast. E pode ter certeza que os próximos episódios a gente vai trazer muita novidade, muita coisa boa, graças à entrada do meu brother. Isso é legal. Mais Obrigado. Uma vez, bem-vindo. Bora fazer acontecer hoje. Então. E agora, apresentando o nosso ilustríssimo convidado. Esse cara aqui, como eu estava contando para vocês, criou um método próprio com 12 passos que quando a gente fala assim, qual é a carta secreta, a carta dourada, qual é o pulo do gato, a diquinha, não existe isso no mundo do empreendedorismo. São muitas coisas que interferem para um bom resultado. E quando ele fala do método dele, realmente é uma coisa bem mais completa. São 12 fatias, 12 áreas que são influenciadas dentro de uma empresa para que a gente consiga ter melhores resultados. Ele explicou algumas delas e eu quero me aprofundar nessa metodologia dele hoje. Eu estou aqui com Ronaldo
Ronaldo do Instituto Mores. Ronaldão, muito obrigado, cara, por aceitar o convite, por vir aqui lá do Rio de Janeiro para trocar uma ideia com a gente, cara. Não, eu que agradeço, cara, porque assim, saí lá do Rio, vim aqui. E por quê? Porque eu quero participar junto com vocês, prazer também conhecer. Gostei muito da sua história, sucesso. Que bom. Parabéns aí pelo seu empreendimento. Gostei muito de você, que você é um cara gente boa pra caramba. Então, assim, espero que a gente consiga, né, trazer bastante conhecimento para essa galera aí, para esses empreendedores que precisam muito da ajuda, principalmente você que tem muita experiência, eu que tenho muita experiência, você que tem muita experiência. Eu acho que vai ser bem legal o papo aqui. Top. Ronaldão, seguinte, cara, antes de a gente começar, até para a gente contextualizar um pouco da tua trajetória hoje, Sim. Querendo ou não, hoje você já treinou e deu consultoria para mais de 200 empresas, como a gente está falando nos bastidores. Pô, é empresa pra caramba. É muito. Conta um pouquinho da tua vida, da tua trajetória até o Instituto Mores, de forma resumida, para a gente ter contexto de como você foi adquirindo essa bagagem para chegar nos dias de hoje. Dá um overview pra gente. Tá, cara. vou te falar como tudo começou, né? Eu sou de uma família de 10 filhos. Caraca, bicho. Então, uma família bem grande. Meu pai, ele trabalhava dentro da indústria, CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que é lá em Volta Redonda. Aquela pequenininha, né? Aquela pequenininha. E com 10 filhos, ele não tinha condições de cuidar de todo mundo, dar dinheiro para todo mundo. E eu falei, cara, desde pequenininho eu sempre fui empreendedor. Então eu vendi doce, vendi geladinho, picolé, tudo que você imaginava que eu pudesse ganhar dinheiro para ter o meu próprio sustento, eu fazia tudo isso. Então eu sempre fui empreendedor. Minha mãe também gostava muito de ter o dinheirinho dela, então eu fui aprendendo ali. Mas depois disso, depois de quando eu cresci, eu fui estudar química, me formei como químico, fui trabalhar numa indústria química. Caramba. Mas meus olhos não brilhavam para aquilo. Eu analisava remédios, mas nada a ver com aquilo. Eu larguei tudo e fui ser vendedor. Falei, não, eu preciso aprender essa parte de empreendedorismo. Fui vender, fui trabalhar numa empresa de vendas. Aí cresci, fui crescendo muito. Falei, agora está na hora de casar. Casei, fui para Minas, montei minhas lojas. Aí eu fui dono... Mas você é mineiro, certo? Sou mineiro, fui para Minas. Mas vamos lá. Tá. Eu sou mineiro porque meu pai, quando veio para Volta Redonda, nós voltamos. Boa. Isso então aí. você cresceu no Rio de Janeiro? Cresci no Rio de Janeiro. Ah, legal. Então você só nasceu em Minas? Só nasci em Minas, exatamente. Boa. Aí voltei para Minas, montei uma loja, aí cresci 2 lojas, 3 lojas, 4 lojas, 5 lojas. Quando eu tive 5 lojas, e lojas grandes, boas, só que eu era sozinho, eu sou pai de 4 filhos, a minha esposa ficava dentro de casa, tomando conta dos filhos, e eu nas lojas, tocando, sendo um empreendedor, se arriscando, mas nunca estudei, nunca busquei conhecimento, estudei que eu estou falando empreendedorismo. Sim, empreendedorismo. Né? Gestão, business, nada, e vamos que vamos. E aí o que acontece? Quando o empreendedor não estuda, não busca gestão, não conhece nada, o que acontece? Geralmente ele anda para trás, ele não anda para frente. Porque chega um momento da empresa que ela não cresce mais e ela começa a andar para trás. E naquela época não existia a tecnologia que existe hoje, não existia conhecimento que existe hoje. Eu tinha o quê? Na faixa de 23, 24 anos, eu não tinha todo esse processo. E aí eu vendi uma loja para injetar dinheiro, porque eu comecei a passar... Perdão, talvez me perdeu aqui, mas... loja do quê era? Era loja de doces. Ah, loja de doces. Ah, boa. Vendia doces, festas, aluguel de festas. Ah, que legal. Um monte de coisa. Chocolate, biscoito. Não sei qual é a loja que tem aqui. Doceria. Chocolândia, talvez. Legal. Tipo a Chocolândia, assim. Uhum. E ela é bem grande lá na região. E aí chamava-se Ponto Doce na época. Legal. E aí eu fui andando para trás, ou seja... Eu comecei a ver que eu não conseguia pagar os boletos, fui lá, vendi uma loja, aí injetava dinheiro, beleza. Resolveu a loja momentaneamente. Aí tive que vender a segunda loja, colocava o dinheiro, injetava, o dinheiro sumia, terceira loja, até que chegou na última, falei com a minha esposa, tem mais o que vender. Vamos fazer o seguinte, vamos vender a loja, paga todo mundo, vamos embora, vamos voltar para Volta Redonda. E a única coisa que eu sabia fazer era vender, voltei a ser vendedor novamente. Só que agora eu tinha um propósito, porque na época, quando eu precisei de consultoria, ninguém conseguiu me ajudar. Ninguém conseguiu ter uma metodologia no qual pudesse me ajudar para entender o que estava acontecendo com a minha empresa. Depois eu descobri que eu fui muito roubado e tal, mas isso aí não é o problema. O problema maior é que eu não sabia fazer a gestão para entender até por que isso estava acontecendo. Total.
E eu falei, cara, agora eu vou fazer o seguinte, eu quero ser um gestor novamente, mas para isso acontecer, eu vou estudar muito, muito, muito. Eu preciso aprender a ser gestor. E aí eu comecei a estudar, buscar conhecimento. E desculpa, naquela época você buscava conhecimento aonde? Porque então, hoje é muito fácil. Tá, mas aí eu fiquei 12 anos com a loja. Caramba! Foram 12 anos com a loja. Então foi uma trajetória longa, pô. Mais ou menos em que período? Eu tinha mais ou menos 35 anos já, quando eu voltei. Aí nessa época eu falei, não, eu preciso estudar. Aí eu vim estudar gestão em São Paulo, vim estudar pessoas, fazer gestão de pessoas, né, administração. Comecei a estudar tudo que você imaginava, financeiro. Cara, tudo que eu pudesse conhecer como ser um gestor, eu comecei a buscar conhecimento, fazendo curso e universidade e tudo mais. Aí eu falei, agora eu preciso ser executivo dentro de algumas empresas, porque senão eu não vou aprender a ser um gestor. Aplicar. Aí a minha meta foi ser executivo dentro de algumas empresas. Aí eu cheguei a trabalhar em algumas empresas grandes como executivo. Comecei a buscar conhecimento, mas tudo com o intuito de anotar tudo que esse pessoal fazia, sempre com o intuito de lá na frente virar de novo um gestor de grandes empresas, né, da minha própria empresa. Aí fui trabalhando, estudando, buscando. Por enquanto, todo esse processo ainda não estava mapeado a ideia de começar a treinar empresas. Era para você montar a sua própria. Minha própria, tá. Estava se preparando como um empreendedor. Normal, Boa. Preparando. E aí, como executivo, algumas pessoas... Eu fiz algumas empresas crescerem muito e algumas pessoas falaram para mim, Ronaldo, você não quer me ajudar, igual aconteceu com você, na empresa minha aqui, porque as pessoas começaram a me conhecer, pô, estou passando uma dificuldade. Eu falei, cara, agora é hora de testar minha metodologia que eu fui criando. Aí comecei a fazer o processo, a empresa do cara começou a crescer. Aí ele me indicou outro, começou a crescer. Me indicava outro, começou a crescer. Falei, pô, esse negócio até que dá resultado. Aí o que eu fiz? Mas isso em paralelo, trabalhando junto com o executivo e já montando uma consultoria em partes. Aí o que eu fiz? Eu falei, sabe uma coisa? O negócio está dando mais dinheiro do que o meu salário como executivo. Eu falei, cara, você sabe que ser consultor não é ruim negócio? Não é um negócio ruim, porque você ajuda a gente pra caramba. E eu entendi que as pessoas precisam muito disso. E aí eu falei, sabe, eu vou focar em ser consultor empresarial. E comecei, então, a fazer esse trabalho. E nada, com 12 anos de experiência no empreendedorismo, porra, isso aí é uma bagagem ferrada. E a hora que ele criou a metodologia, de fato, né? Foi estudando. E eu consegui trabalhar aí uns 6 anos ainda dentro de algumas empresas, né? Eu depois lá, eu ajudei a Nestlé, a Garoto, a Balduco. Então, eu trabalhei em empresas grandes que me deram suporte também. Isso foi ótimo para mim. Total. E aí eu fiz o quê? Criei. Então, a empresa, comecei sozinho, fazendo todo o trabalho. E o negócio foi crescendo. Chegou a um ponto que eu não conseguia mais, sozinho, trabalhar. Porque você só consegue trabalhar um dia por semana em cada empresa. Sim. Você não consegue. Você consegue pegar 5 clientes. Se for pegar cliente semanal, 5 clientes. Aí eu comecei a criar consultores para que pudessem me ajudar. E com isso, eu nunca fiz marketing, não trabalhava com marketing. As pessoas mesmo iam me indicando, porque eles se conhecem, né? Os empresários se conhecem. Aí lá eu fiz trabalho para todas as Unimedes da região. Caramba. Lá no Rio? Lá. Já tinha voltado para o Rio de Janeiro, né? Aí já fiz trabalho para todas as Unimedes. Os grandes players de mercados, praticamente todos passaram por mim. Então, assim, foi muito legal porque eles foram vendo que eu conseguia fazer um trabalho muito legal com a metodologia. E eu fui crescendo através deles, porque você tem um amigo que fala, pô, eu conheço o Ronaldo, ele vai vir aqui, vai te ajudar. E eu comecei a pegar pequeno, médio, grande. E com isso, não parei mais. Nós estamos hoje na consultoria, já vai fazer 13 anos na consultoria. Caramba, que legal, bicho. 13 anos. E aí, vou começar perguntando então mais de modelo de negócio, entender um pouquinho do negócio. Quando você fala de consultoria, que você veio criando um método e foi escrevendo todos os caminhos, né, de aprendizado que você foi tendo ali, o que você considera como um método bem validado, um método de sucesso? Ou o que faz diferença do seu método? O que faz a diferença quando você chega numa empresa e quando você implementa o seu método? Qual que é o trigger ali que você fala assim, cara, isso aqui faz muita diferença? É trabalhar o comportamento do empreendedor. Essa foi a diferença. Eu entendi que muitos empreendedores não conseguem fazer aquilo acontecer, primeiro, porque a maioria dos empreendedores, Bruno, né? Isso. A maioria dos empreendedores nunca estudaram.
Nunca tiveram a oportunidade de estudar. Estudar mesmo, focado naquilo que ele precisa. Eles caem lá, né? Eles caem lá. O que aconteceu foi comigo a primeira vez. Segunda coisa, eles não tiveram a oportunidade de trabalhar como gestor de uma grande empresa. Então, eles não sabem nada, como funciona o processo, nada disso. Porque eles não tiveram a oportunidade de estar como executivos de uma empresa. Então, eles vão fazendo da maneira como eles foram aprendendo. De repente, passaram do pai para o filho e assim vai. E terceiro, eles não sabem trabalhar o comportamento de empreendedor. Eles são pessoas empreendedoras na experiência, mas aquele comportamento que tem que ter de foco, resultado, buscar meta, objetivo, SKU, você não sabe fazer nada disso, KPIs, eles não têm noção do que é isso. Então, quando você entra lá e mostra como ter um comportamento de empreendedor, de gestor, na verdade eu não falo de empreendedor, mas de gestor, eles começam a falar, poxa, isso aqui eu não faço, isso eu nunca fiz na minha empresa. Eu nunca fiz gestão na minha empresa. Eu sou só um empreendedor, porque empreendedor é aquele que vai se arriscando. É isso. Mas gestão, eles não sabem fazer gestão. Então, quando você muda o comportamento para um comportamento de gestor, muda tudo dentro da empresa deles. Você acha que esse é o principal problema hoje dos empresários? Eles são empreendedores, mas não são gestores. Esse é o maior problema. Na verdade, eu concordo com isso. Eles não são gestores. Eles são empreendedores. Eles se arriscam, vão abrir uma loja, 2 lojas, 3 lojas, 4 lojas, que foi o que aconteceu comigo. O que caiu minha ficha? Eu falei, cara, eu não sou gestor. Eu era um empreendedor. Eu saía correndo para lá e para cá, trabalhando muito, de domingo a domingo, final de semana, até a noite. Mas eu não fazia gestão. Eu não sabia o que era gestão. Eu não olhava números, indicadores, nada disso. Eu falo isso porque a minha trajetória foi parecida. Eu comecei a crescer, mesma coisa. Abre 1, 2, 3, vai fazendo coisa, abre empresa, tal, um monte de coisa, dando certo, vendia bem. Eu também vendia. Vendia bem, o problema não era a venda, vendia bem, só que o negócio começa a crescer. Eu sempre tive uma noção até de processos muito bem feitos. A minha visão de processo era boa. Só que não depende só de processo também. Depende de muitas coisas. Aí vem gestão financeira, gestão de pessoas, né? Gestão de processo, a gestão do marketing. Aí você começa a ver um monte de coisas que você tem que fazer gestão, você fala, uai, mas peraí. Então eu não faço gestão. Exato. E, cara, eu te falo que... Então, essa mudança do comportamento do empreendedor para gestor é o que faz a diferença hoje. A gente estava conversando nos bastidores, até um pouco antes de você chegar. Cara, eu conheço pessoas de 100 milhões de reais ano de faturamento que não tem DRE. Você consegue imaginar isso aí? 100 milhões de reais de faturamento sem DRE? Eu não consigo. É doido, né? Consigo. Eu fui fazer DRE depois de 7 anos. Eu descobri mas não tem mesmo. Não tem um DRE, não tem um fluxo de caixa, não tem os indicadores da empresa, não sabe a curva ABC dele. Cara, é tanta coisa que o cara não sabe que você fala, ué, não é possível. Não é possível que esse cara tá de pé. Que esse cara tá de pé. Exatamente isso. E não sabe a quantidade de dinheiro que tá na mesa. Não faz gestão. Porque uma empresa dessa que você vai lá e aplica gestão de verdade, cara, talvez ele não aumente venda. Mas o que ele vai aumentar a margem dele não está escrito. Sim, eu nunca foco em aumento de venda. Eu foco sempre em aumento de margem, de lucratividade. É isso. E eu mostro muito isso. Eu falei, gente, peraí. O mal das pessoas hoje, quando não sabem fazer gestão, é focar no faturamento. E as pessoas falam muito de faturamento. E eu ensino isso. Eu falei, não, a gente não tem que focar no faturamento. A nossa meta não tem que ser de faturamento. Tem que ser de lucro. Por que meta de lucro? Eu ainda falo isso. Quando você tem meta de lucro, de lucratividade, você olha tudo para cima o que está acontecendo para não dar lucro. Você começa a olhar de baixo para cima tudo que está acontecendo para não dar lucro. Aí você olha se realmente você está tendo muita despesa, se você está tendo margem, como é que está a sua margem de contribuição. Você começa a olhar tudo que está errado, né? Se está tendo muita perda, ou seja, você consegue administrar a empresa. E o faturamento é o último. Exato. Agora, quando você olha faturamento, você não olha mais nada. Você olha só faturamento, você não olha o resto para Até porque um real de economia é um real de lucro. Exatamente. E um real de venda não necessariamente. Tem um contraponto aí também, mas assim... Quero saber. Vai. Porque, na verdade, assim, um real de economia é um real de lucro. Mas a gente tem que tomar cuidado para não olhar só para a economia e esquecer da parte da venda. Claro. Porque isso sempre acontece. Porque assim, você tem uma viés... Você tem um viés de, beleza, vou olhar aqui... O cara costuma querer virar mão de vaca. Exato. Aí o cara não vai investir em pessoas, o cara não vai investir em melhoria de sistema, em progresso no negócio, porque ele tem que economizar. A hora que ele tira aqui alguns pontos, ele para de vender. Mas eu mostro tem o seguinte,
Ele não tem que economizar, ele tem que fazer gerar dinheiro. Isso. Gerar dinheiro, é lucro, gerar lucro. Gerar lucro tem que gerar venda, não tem outro jeito. Exato. Mas não é só venda, porque eu já peguei pessoas que faturavam 8, 10, 12 milhões mês e que não gerava lucro nenhum. Total. Eu já quase quebrei por vender demais. Esse é o problema, por vender demais. É. Porque ele vendia demais, mas ele não olhava a lucratividade dele. E eu falo, cara, você tem que olhar lá em cima, mas você tem que olhar aqui embaixo também. Porque o faturamento é ego, se não tiver lucro. É isso mesmo. É ego se não tiver lucro. Então, o que vale é o que sobra aqui embaixo. No então, digital, quando você põe meta isso. de lucro, você não põe meta de despesa, põe meta de lucro. Ou seja, quanto que eu quero lucrar esse mês? Sei lá, vou chutar. Eu quero ter 100 mil de lucro esse mês. Aí, então, vamos ver o que a gente vai fazer para lucrar isso. Aí entra venda no final. Mas eu quero ter 100 mil de dinheiro sobrando esse mês. No mês que vem, 110 mil de dinheiro sobrando. No outro mês, 120 mil de dinheiro sobrando. Então, quando você põe meta de dinheiro sobrando, aí você olha o resto. Entendeu? Aí não é e no final vai chegar em venda. Vai chegar numa meta de venda. É isso aí. Aí como que você faz? Aí você vai de baixo para cima e fala, tá, para eu fazer isso, quanto que eu preciso faturar? É isso. Mas você olha todo o resto. Primeiro você já tratou o processo. Você tratou o processo todo. Então, por isso que é diferente. E a gente estava conversando um pouco antes também, e você falou um pouquinho de como você montou essa metodologia, mas como ela está estruturada. Porque consultoria por consultoria tem um monte. E eu, na minha visão, eu entendo que consultoria ela tem prazo de validade com a inteligência artificial. Sim. Porque a gente tem muito acesso a conteúdo, muito acesso à estratégia, a gente consegue trocar ideia com pessoas renomadas sem acessar a pessoa, mas pelo perfil ali. E se não for hands-on, ou seja, se não tiver a execução lá na ponta, a consultoria não funciona mais. Então não tem mais como você entregar um plano, ou um papel, ou uma projeção, que fica muito... Ali todo mundo já entrega isso, né? O problema, eu acho que do geral da consultoria é não entregar o resultado físico, ou seja, ir lá e fazer o negócio acontecer. Isso aí. Esse é o diferencial. Esse é um diferencial. Mas você falou que para construir esse diferencial lá, a hora que você chega para fazer o negócio acontecer, o cara passou por uma jornada toda. É isso aí. Então conta essa jornada, porque eu achei incrível, porque você meio que faz um filtro, você cria um processo de seleção praticamente para poder saber de fato em quem você vai aplicar esforço ou não. É isso. Então vamos lá, como é que é a nossa metodologia? Vamos lá, o Bruno quer uma consultoria nossa. Então o Bruno vai passar por formações. Aí ele vai passar formação de pessoas, formação de processo, formação gerencial, formação comercial, ele vai passar por formação de marketing, ele vai passar por 8 formações, primeiro. E cada formação dura em média 20 horas. Caraca, bicho. 20 horas. 2 dias. Muita coisa. 2 dias se formando. Tem algumas metodologias que são um final de semana e algumas são direto. Assim, e todas presencial, né? Todas presenciais. Todas são presenciais. E na minha opinião também é o que lógico. Todas são presenciais. Aí vem toda uma comunicação entre os empresários para um aprender com o outro. Muito legal. Aí depois disso, aí nós entramos com os nossos estrategistas, colocando em prática tudo aquilo que eles aprenderam dentro da formação. Então nós vamos lá, ajudamos a executar tudo aquilo. Pegando na mão mesmo dessa pessoa e fazemos essa diferença. É por isso que ele precisa passar pelas 8? Precisa ou fazer. ele, assim, para determinadas dores que ele tem... dependendo das dores. Porque assim, existem pessoas que até o processo funciona bem. Então ele não precisa passar pela parte de processo. Entendi. Aí nós trazemos ele para a gestão de pessoas. Mas como você identifica que ele precisa ou não dessa skill? Então, nós vamos lá, fazemos um diagnóstico na empresa dele. Fazemos todo um processo de diagnóstico. Dentro do diagnóstico, nós montamos um projeto. Então, nós montamos mesmo, um projeto mesmo. E falamos para ele, dentro do projeto você precisa trabalhar essa força, essa força, essa força, essa força, essa força. Para que a gente trabalhe essas forças, você vai ter que aprender isso, 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 isso. E então, aí que estão as formações que você vai ter que começar a fazer. E aí você começa nas formações. Que legal, cara. Entendi. Isso aí cria um crivo gigantesco. Gigantesco. No Então, empresário que tá afim. Ele faz uma seleção de fato em quem ele vai empreender esforço. Final de semana que vem vai ter a formação que a gente chama de workshop de excelência emocional. Então, quando eu entendo que emocionalmente até isso está atrapalhando a pessoa, ele passa por um workshop de excelência emocional de 2 dias, 20 horas. Caramba. E, cara, eu te falo que minha experiência, assim como além do CNPJ, pela experiência que eu tenho de ver empresários e tudo mais, comportamento...
Às vezes o cara me vem com um texto, depoimento, ou pedido de ajuda, que chega de monte no inbox, e que, cara, no final das contas, você lê o texto lá, você já sabe o problema. Só que para você conseguir dar a dica pro cara do que realmente está acontecendo ali, é tão complexo, sabe? Por causa que você fala, nossa, ele tá tudo errado, ele não tá... Sabe? Algumas pessoas vêm e começam a culpar Deus e o mundo dos problemas da empresa dele. Eu falo, nossa, cara, tá faltando o básico do protagonismo aí e tudo mais. Só que você não consegue falar, cara, tá faltando protagonismo. O cara não vai conseguir entender nada do que tá acontecendo lá. É por esse motivo que eu não dou consultoria para quem não passa pelas formações. É isso. Não dou. Porque assim, ó, como é que nós vamos fazer um processo dentro da empresa dele se ele não entende o que nós estamos fazendo? Ele não vai aceitar. Exato. E a grande parte muitas vezes ele não aceita fazer aquilo. Bom, mas peraí, você está fazendo missão, visão, os valores da minha empresa, nós estamos perdendo tempo com isso. Mas você não tem noção da importância disso? Não. É por isso que você não pode ser, né? Eu não posso estar dentro da sua empresa fazendo se você não sabe a importância de uma cultura empresarial. Então você vai para dentro lá, entende o quanto que a cultura é importante dentro da sua empresa. Porque quando nós formos para lá para fazer isso acontecer de uma forma muito que você entenda a cultura da empresa, porque você é a cultura da empresa, aí sim nós vamos conseguir fazer isso acontecer. Do contrário, eu chego lá, se ele não passou pela formação, e por isso que eu não faço se ele não passou, pô, vamos fazer a cultura da sua empresa. Pô, mas o que é isso? Pô, mas para que isso? Que besteira é essa? Pô, eu acho isso bobeira. Aí o cara quer copiar de uma empresa a missão, visão, os valores. Cara, cultura não se copia de ninguém. Exato. Cada um tem a sua. Mas vai explicar isso para a pessoa quando ele não passa por uma formação para entender. Ele não sabe o que é isso. Quando você vai ensinar essas coisas para ele, ele fica perdido. Hoje nessa trajetória de 200 contas que você já atendeu, qual é o perfil normalmente dos clientes? Empresas maiores, empresas menores? É aquele cara que cresceu, abriu a empresa, cresceu e está um pouco perdido naquele processo de profissionalização. Em que momento o instituto de você, o seu instituto, o instituto de vocês, né, da sua equipe toda, você acha que se encaixa melhor assim, do nível de maturidade empreendedora? Vamos lá. Existem vários níveis, né, de maturidade de uma empresa. Existe uma empresa que ela não está faturando o quanto que ela deveria ainda para pagar as contas. Tá. Então ele não sabe qual o caminho que ele segue. Essa é uma empresa pequena, geralmente. Então a gente dá mais mentoria do que consultoria. Tá. Porque a gente vai lá, traz ele para a formação e auxilia dando uma mentoria para ele. Beleza. Agora existe um nível de empresa que ele fatura, mas ele não sabe mais como avançar além daquilo. Sabe quando você já tem um faturamento bom, tem uma lucratividade, mas você não consegue escalar a sua empresa? Não consegue ir além. Chegou no platô ali. Chegou no platô, travou. E aí que eu enxergo que eles não têm conhecimento de como fazer acontecer dali para frente. E aí a maioria das empresas estão nesse processo, em que ele trava. Ele até é uma empresa média, boa, mas ele trava, ele não sabe mais fazer além daquilo. E aí nós trazemos ele justamente, ensinamos, ele começa a entender o que é gestão, porque aí o que trava o cara, adivinha? Falta de gestão. Sim. Porque ele não tem gestão. Aí ali ele aprende gestão, ele começa a colocar em prática, nós vamos dentro da empresa, começamos a fazer tudo que precisa ser feito, a empresa faz isso aqui. Quando você fala falta de gestão, cria uma persona assim, tipo o perfil médio desse empreendedor que é uma empresa média, começou a crescer, tem uma empresa já estruturadinha, mas travou. E aí a gestão está travando ele. O que é? O problema desse gestor é que tudo depende dele. É isso? É o cara que o próprio limite da empresa acaba sendo ele. Falou tudo agora. É isso? Mas dá um overview, assim. Quais são as características naturais dessa pessoa? O que ele faz de errado? O que ele precisa começar a fazer certo? Porque, cara, tem um monte de gente que está assistindo aqui que provavelmente está se identificando nesse momento. Sou eu. Me dá uma dica, me dá uma luz. Então, o que você diria para essa galera? Então, vamos lá. Primeiro que o processo organizacional dele já está errado, né? Assim, ó, ele é o dono da empresa e abaixo dele não tem nenhum líder, assim, um líder preparado para estar entre ele e os colaboradores. Então, ele é o dono da empresa que faz tudo, que pensa em tudo, e ele manda o comando para o líder mandar o comando para baixo. Mas o líder dele, que deveria estar ajudando ele no processo
de melhoria da empresa também não tem conhecimento. Por isso que a empresa não cresce, porque o líder também não sabe nada. Sim. É alguém que veio da base, que o cara confia, que trouxe ele para a liderança, mas sem preparo nenhum de gestão. O cara não sabe gestão. Só promover. O cara de cima também não sabe gestão. Porque eu falo que a maneira errada de promover alguém na liderança é você gostar da pessoa, achar o cara gente boa, ou o cara dá resultado lá embaixo, você fala, pô, esse cara deu resultado aqui embaixo, eu vou pôr ele na liderança. Tá, mas quem disse que isso é o motivo de colocar alguém na liderança? Primeiro que o cara dá resultado naquilo que ele fazia. Isso. Não significa que ele vai dar resultado agora fazendo as pessoas fazerem, porque ele não sabe o que é isso. Então, assim, ó, o processo começa quando vem o dono, que não tem gestão nenhuma, e não é estratégico, porque não tem estratégia nenhuma. Ele comanda um líder que também não tem estratégia nenhuma e não tem gestão nenhuma, e que joga para baixo que também não sabe nada, que eles são só operacionais. E o que eu vejo que nós fazemos? Nós começamos por cima. Então, dono, aprende gestão. Agora manda seus líderes. Aprende gestão. Agora, eles jogam para baixo. Aí funciona. Por quê? Porque os líderes, sabendo gestão, ele apoia quem? Exato. Os donos. E os donos agora podem fazer a parte estratégica também, que até então eles não sabiam fazer a parte estratégica. Teu treinamento envolve líder também? Muito liderança. Muito, muito. Porque sem... Mas você traz os líderes desses empresários para o seu treinamento? É mesmo? Então, essa é a diferença. Eu não chamo só os empresários, eu chamo os líderes dos empresários. O que eu enxergo que acontece na maioria dos... Eu vim para São Paulo e eu achei muito estranho assim, a forma como se trabalha, porque assim, ó, eles trazem... O curso aqui é 25 mil, 15 mil, um curso para os donos da empresa. Tá, legal. Maneiro, os donos vão para lá, ficam 3 dias, 4 dias aprendendo gestão. Só que eles saem de lá e quem que ajuda eles? Cadê a base para ajudar eles? Porque eles não conseguem colocar em prática. Porque o dono não tem tempo. Ele tem que pensar em quase tudo dentro da empresa. Tá, aí quem deveria ter a base junto com eles? A liderança. Só que a liderança, eles conseguem pagar 25 mil, 15 mil para um líder? Tá ali? E muitos desses cursos não tem nem o foco em falar com a liderança. É foco em falar com o empresário. Esse é o problema. Mas eu enxergo isso estrategicamente. Porque assim, ó... você precisa gerar consciência. Para você gerar consciência, você tem que ser de cima para baixo, não adianta ser de baixo para cima. Por isso que eu trago os donos e depois os líderes. Mas eu acho que isso é uma oportunidade, porque quando você tem um... Quando você mercado tem uma com dor. Porque quando você tem uma consciência do líder, quando você tem uma consciência do líder, não, quando você tem uma consciência do dono ou do empresário, que ele sabe o que ele precisa, ele sabe as ferramentas, mas ele não sabe como aplicar, aí que entra o papel, e por isso que a cadeia de mentorias e consultorias cresceu demais, porque é esses caras que conseguem no dia a dia colocar a ferramenta certa no lugar certo, para ajudar ele a potencializar aquilo que ele aprendeu. Então, isso daí, eu falo que é um potencializador de grandes consultores. Porque a hora que o consultor entende que se esse cara tem a consciência, é mais fácil passar para ele os conceitos e aplicar de embaixo, ele vai fazer isso daí com maestria. Porque em vez de ele ensinar o líder, ensinar o gestor, ensinar o empresário, para depois ensinar o líder, o empresário já está ensinado. Ele já sabe como usar. Já sabe aí você pega aí você pega os líderes, dá aquele banho de loja, faz o negócio acontecer e vem a consultoria com hands-on aí. Mas, cara, o negócio posso falar que muito melhor. Eu sinto uma dor muito grande de treinamento para liderança. Mas é que é isso. Ficou muito falta. Nichado você aqui no empresário. E eu treino muito a liderança. Você sabe que é uma dor. Eu vou pôr pesquisa aqui, que é uma dor assim, porque o maior centro de objeções, a maior objeção dos líderes em fazer cursos é não conseguir entender como ele aplica dentro de um negócio. Porque ele vira pro dono, e às vezes os empresários têm empresas menores, médias, que o cara não consegue, dali para cima ele só tem que tomar o lugar do dono. E o dono... Às vezes é despreparado, não sabe como potencializar aquele resultado, sei lá, com um partnership, um sistema Exatamente, porque assim, ou o dono manda o líder... É isso. E o líder vai lá e faz. E o líder sai de lá. Cheio de ideia. Cheio de ideia, mas o dono também não comprou a ideia porque não fez. Exatamente. Que já travou. Ou o dono fez e o líder não fez, ele não consegue jogar para baixo aquilo que ele aprendeu. Cara, é isso aí. E a hora que você ensina o líder, esses caras, eles não conseguem entender. Então eles falam assim, por que eu vou gastar um dinheiro para poder me capacitar se eu não vou poder ser o dono desse negócio? Exatamente. Entendeu?
E aí... E que às vezes nas cifras que estão de São Paulo, os valores estão altíssimos. É muito alto. Você falou 25 Hoje é um treinamento. Aí a minha consultoria, dentro do projeto, é treinado os donos e logo após os líderes. Por exemplo, eu estou treinando agora numa empresa 59 gestores. Caramba. 59 gestores. Os donos estão fazendo... Numa empresa única? Numa empresa única. Caramba. Os donos fizeram e aí... Os donos estão fizeram. Não, aí eles estão fazendo juntos. Legal. Eu achei melhor dentro do projeto. Eles estão fazendo separado dos... Mas aí eu vou dentro da empresa deles e dou o curso para eles. Então eles estão fazendo. Os líderes, 59 líderes estão fazendo. E depois vão vir os encarregados. Que legal. Aí você vai ver o resultado acontecendo, entendeu? Certo. Porque todo mundo fala a mesma língua. É isso. E hoje, qual é o seu principal canal de captação de novos clientes? Cara, se eu te falar que meu principal canal de captar cliente é indicação, é incrível. É uma virtude. É muito bom. É incrível como... Por exemplo, acabei de falar com você, que eu vim parar em São Paulo porque as pessoas estavam vindo daqui de São Paulo para ir lá conhecer o método e começar a me contratar para cá. Então, eu já tenho empresas aqui que eu dou consultoria. E você nem veio para São Paulo, eles que te puxaram. Eles que me puxaram. E eles vão lá fazer o curso lá. Vocês acreditam nisso? Caramba, que legal, cara. Agora, por exemplo, tem um cara de Londrina que vai sair para fazer o curso lá. Porque ele me achou na internet, entendeu a metodologia, gostou tanto que eu comecei a fazer consultoria nele. Ele faz prótese dentária e a gente entra com um projeto. Ele começou a fazer os cursos, aí eu fiz um curso em São Paulo para empresários, ele veio, gostou pra caramba, aí fechou a consultoria. Ele falou, Ronaldo, eu quero que você me ajude. Ele não conseguia crescer. Então hoje, é engraçado que essa semana ele falou assim, eu falei, por que você tá triste, cara? Eu falei, tô triste, cara, porque bem que você falou, que eu vou crescer e não tenho gente agora para trabalhar para mim. É isso. Eu falei, então nós vamos criar o seguinte, nós vamos fazer um curso, né, de prótese e você vai... pegar 5 pessoas na sua região aqui que queiram fazer o curso, nós vamos cobrar muito barato para ensiná-los a mexer com isso. E ele já conseguiu, está dando curso, e uma das pessoas já tem talento, ele já colocou para dentro da empresa. Caramba, que legal. Porque agora ele está tendo muita demanda e não tem gente para trabalhar. Para executar. E hoje meu amigo falou que conseguiu contratar uma outra pessoa, ele falou, Ronaldo, bem que você falou, agora eu posso contratar, porque eu tenho demanda, eu tenho muita demanda. E antes eu não tinha demanda, porque eu não tinha estratégia para captar cliente. Sim. Eu falei, então, aí nós criamos todo um projeto de captar cliente. E falou, caramba, é incrível como a gente, sem estratégia, a gente não chega a lugar nenhum. Eu ficava patinando durante muito tempo. Então, isso é o que faz a diferença. O empresário, ele não tem estratégia nem de como ele vai fazer para crescer. Ele não sai daquilo ali mais. Ele fica naquilo ali e não sabe. E muitos estão passando muitos problemas também de pessoas. Por quê? Porque são as pessoas que fazem a diferença dentro das empresas. É o que a gente estava falando de comportamento, né? Mas fala um pouco desse... Então, é assim, ó. Você tem quantos funcionários lá? A gente está com quase 50. 52. 52 colaboradores. Você não demite ninguém por parte técnica. Você demite pelo comportamento. É um problema de comportamento. Só que ninguém sabe treinar comportamento. Ninguém sabe mudar o comportamento das pessoas. Então, quando eu trago eles para o curso de liderança e ensino a fazer gestão de pessoas através do comportamento, da mudança de comportamento, eles falam assim, caramba, essa técnica eu nunca tive. Nunca aprendi isso em lugar nenhum. Eu falei, então, esse é o maior problema das pessoas. Você tem que saber engajar, saber motivar, saber realmente reter o talento. Porque se você não souber fazer hoje, você está perdido. E o principal... Quem hoje não souber desenvolver as pessoas, não vão ter pessoas trabalhando. Porque ninguém vem pronto mais. O mercado não traz gente pronta como era antigamente. As pessoas, elas querem trabalhar, mas não sabem fazer. Então, nós temos que desenvolvê-los. Como que nós desenvolvemos? Existe metodologia para desenvolver pessoas, mas as pessoas não sabem, que é através do comportamento. Sim. Porque o principal é como que o cara quer ser desenvolvido, se ele quer ser desenvolvido. Ele tem que querer, né? Tem que querer. A premissa é ele querer. Ele querer. E ele tem que gostar de aprender. Agora, a partir do momento que ele gosta de aprender e ele quer, ponto, aí você desenvolve. Por exemplo, nossos estrategistas. Pergunta quem deles já tinham conhecimento da área. Nenhum. Eu ensinei eles desde a base como realmente trabalhar em cada setor. Você trouxe eles do mercado, ensinou a única coisa que eu enxergo, se o cara é inteligente, se ele tem capacidade de aprender e se ele quer. O resto, você ensina. É isso. Aí você desenvolve.
É legal você estar falando isso, porque nesse final de semana, na sexta-feira, a gente teve aquele evento do Mastermind lá, que a gente tem um grupo de empresários. Legal. E aí, num dos encontros, a gente teve a dor que todo mundo divulgou, que é liderança. Liderança. A galera, primeiro que eles reclamavam, que... E aí, no final, todo mundo chegou à conclusão de que os culpados, os responsáveis eram nós. Éramos nós mesmo, que colocamos a liderança para liderar, muitas vezes trazendo da base, exatamente o que você falou. E aí começa lá, vamos trabalhar, vamos, o cara é bom, é isso aí. Só que aí o cara faltou a base. E aí a gente também começou a perceber, porque até então eu achava que era um problema meu, tá? Da minha construtora lá. Eu falava, mas isso aqui é na minha empresa. Aí quando eu dividi lá, todo mundo começou a falar que era o mesmo problema. Eu falei, cara, então talvez a gente tenha aqui uma oportunidade. E aí, uma liderança com um nível emocional baixo para se afetar por qualquer coisa, para discutir às vezes com os pares, líderes pares, ou às vezes não saber servir, engolir sapo ou direcionar os subordinados. Então, um subordinado deu uma resposta atravessada, o líder se doeu e aí isso vira um problema e tal. E, cara, no final das contas, cara, a liderança, como você falou, tem que desenvolver pessoas. Aí nós fizemos o quê? Desenvolvemos um treinamento que nós contratamos uma moça que foi sensacional, inclusive a Ana Seneviva, que fala sobre desenvolvimento de pessoas. E colocamos lá a nossa liderança. A gente estava em 90 pessoas na sexta. A minha liderança estava em peso e de todos os membros também. Cara, foi muito bom. E, principalmente, quando eu estava discutindo a grade, né, como a gente ia falar dos assuntos com a Ana falou, vamos falar disso. Eu falo, cara, mas isso é básico. Ela falou, mas pelo que você me contou, porque nós, todos que estávamos participando do evento, preenchemos um formulário meio que falando o que acontecia na nossa empresa. E a Ana chegou na conclusão de que o problema que estava acontecendo lá era básico. E ela falou, vamos falar do básico. E, cara, foi sensacional o treinamento. O feedback foi super bom, o NPS foi altíssimo. E, de novo, falando do básico, cara, você é líder, você tem que liderar pessoas, você tem que desenvolver as pessoas abaixo de você, você tem que servir as pessoas, você tem que fazer um teste comportamental para saber quem é quem. É o básico do básico, mas muitas vezes negligenciado. É incrível como os líderes não sabem perfil de pessoas. Não leem perfil. É isso. Eu falo, não sabe ler competência das pessoas. Porque as pessoas não sabem nem o que significa competência. Eu falo, aí eu pergunto assim, cara, o que significa competência? Competência é o cara que sabe. Cara, competência vem de compotência. São pessoas que têm potência. Só que a potência de cada um para fazer... Cada um tem uma potência para fazer uma coisa. Exato. Então, assim, você tem uma potência que de repente ele não tem. Se eu descubro a sua potência e coloco você no lugar certo, cara, ninguém te segura. E isso é engajamento, isso é motivação, porque você vai estar com muita vontade de fazer aquilo. Agora, se eu pego você que não tem potência para fazer aquilo e coloco para fazer algo que você não gosta, você não tem potência, eu vou ficar brigando com você o dia inteiro, xingando você, reclamando de você não vai conseguir fazer, não vai conseguir me entregar. E a responsabilidade é minha, porque eu não vi a potência em você antes de colocar você para fazer aquilo. É isso. Ô Bertozzi, eu vou fazer uma consideração e depois quero te soltar uma pergunta. Que é o seguinte, eu tinha lá atrás, conforme meus líderes foram crescendo e a minha empresa foi crescendo, eu tinha a sensação de que a minha liderança era fraca, e sendo bem, falando a real aqui, né? Aqui é a vida real. Além de ser PJ, o podcast a gente fala a vida real. Então, eu falava assim, cara, meus líderes são fracos porque são pessoas que eu acabei promovendo conforme dava, de acordo com a base. A empresa foi crescendo, eu fui trazendo a base para a liderança. Só que eu via que tinha uma certa limitação, até cognitiva em algumas situações assim, que eu falava, cara, essa pessoa talvez não deveria estar aqui, mas é o que eu tenho e o que eu posso pagar. E aí, lá atrás, eu olhava para frente e falava, o dia que eu puder pagar melhores salários, por exemplo, eu tava pagando um exemplo, 3 para um cara, queria pagar 8 para um cara. A hora que eu puder pagar 8 para um cara, eu trago um cara de mercado e meus problemas estão resolvidos. Até que um dia, com o crescimento da empresa, eu falei, pronto, chegou a hora de a gente trazer gente de mercado. Sim, ótimo. Agora eu vou resolver o problema aqui, vou colocar essa liderança. Aí comecei a entrevistar pessoas de mercado, pessoas que vieram de construtoras grandes e tudo mais, salários altos. E, cara, o currículo da pessoa era maravilhoso. Aquela pessoa na entrevista me convencia num nível que eu falava, pronto, resolvi meu problema. Aí vou colocar essa pessoa, acabou.
E, cara, eu tive uma péssima surpresa de que as pessoas são cagadas emocionalmente do mesmo jeito, tem problema emocional do mesmo jeito, às vezes até mais. E aí eu falei, cara, qual é a solução aqui? E aí, por um tempo, eu falei, porra, não tem gente. Aí eu cheguei na conclusão de que não tem gente pronta mesmo. Não tem gente Você pode pronta. pagar barato, pagar caro, Não trazer tem gente cara de mercado, você pode trazer o cara da sua maior concorrente, Não tem gente da pronta. sua maior concorrente, da sua melhor concorrente, o cara mais top, o cara vai vir, não tá pronto, match cultural, é difícil pra caralho fazer um onboarding. E é essa a minha experiência, esse é o meu relato. E eu sei que você tá crescendo pra caramba lá, inclusive a gente tava esses dias eu nem lembro que compromisso que era, mas você falou, cara, não dá pra ir. Ah, numa das viagens. Não dá pra ir, porque acabou de entrar um C-Level aqui e eu preciso fazer um onboarding. Me dá um overview de como funciona isso aí, como tá sendo a experiência de vocês nesse processo de angariar líderes de alto calibre. Desenvolver. E desenvolver isso aí, e match cultural, trazer um cara que... Porque você traz um cara desse calibre, o cara chega lotado de ideia. Uhum. Só que aí, às vezes, a ideia que ele tem não cabe no momento. E aí, como que você conversa com a pessoa sem desestimular? Puta, é foda esse processo. Dá um overview lá de como tá sendo. Não é tão simples assim. Você contrata, descontrata, às vezes você tem uma competência a mais, uma outra, mas é isso. Acho que é muito do que o Ronaldo falou, da zona de potência. E eu gosto de mapear muito quais são as zonas de potência de cada um para destinar cada um no foco. Às vezes essa pessoa tá fazendo um bom trabalho aqui, mas eu acho que ela consegue potencializar o resultado do negócio em outro espaço. E aí a gente faz a acomodação de espaços. E eu vou te falar que é muito difícil você formar uma liderança desde a base, principalmente para empresas pequenas. É muito difícil. Então você tem que pegar gente preparada. Não tem jeito. Então só que você pega a gente preparada e é isso. Eu acho que muito do que a gente pega lá é muito para exponencializar o negócio. Então, como que a gente traça, né? Então eu traço lá o perfil, daqui 5 anos a gente quer ter um projeto de 5 anos. Daqui 5 anos a gente quer chegar aqui. Para eu encurtar esse caminho, quais são os skills que eu preciso ter para poder fazer o negócio acontecer. E além, quais são os skills que eu preciso ter e que eu posso ter agora. Porque pode ser que agora... Você já consegue? Eu tenha pessoas que me dão esse skill lá da frente e que eu encurte esse caminho de uma forma muito mais rápida. Ela traz a capacidade e a valor presente. Isso. Você traz a pessoa. Então eu tento trazer... Projeto de 5 anos, a gente tenta reduzir esse projeto com competências de pessoas. Sim. E, cara, o Davi é muito daquele ponto de que a pessoa, se eu pagar 30, 40, não tem problema. Se ela trouxer o resultado, tá tudo certo. Então, assim, às vezes a gente corre o risco para tentar trazer o resultado e trazer esse encurtamento de espaço. Pode ser que a gente erre e a gente mantenha esses 5 anos ou acrescente 3 meses. Sim. Isso para a gente não é o problema. Então a gente sabe aonde a gente pode, o limite, aonde a gente tem aqui os negócios. Então acho que entendendo esse caminho, quais as skills e a zona de potência de cada um, como que a gente pode trazer isso daí. E aí a gente traz C-Level, traz Head, enfim, a gente sempre tenta trazer as melhores. Eu falo que assim, ó, não tem cargo ou espaço definido. Tem pessoa boa que dá para entrar. Exatamente. Se essa pessoa boa for, tiver skill, bater o valor ali certinho, né? Entrar para somar. Aquele negócio. É isso. Se eu vou correr pro escanteio, vai correr pro escanteio. Eu vou antecipar esse tempo aqui. Putz, mas você vai ficar com um gargalo aqui, não tem problema. Mas a pessoa é muito boa, eu não perco o time dela para poder fazer o negócio acontecer. Mas é difícil, tá? Não é tão simples dosar e a gente vai... E é isso, você tem que ter o risco. Então, você tem que ir correndo risco. Mas eu vou transferir uma pergunta... Só toma pra ele agora. Vou transferir uma pergunta que eu acho que é super importante. Quando o empresário... Imagina que alguém tá assistindo agora e fala assim, putz, será que eu tô pronto para entrar numa consultoria dessa? Eu quero crescer, mas será que eu vou pagar isso? Eu vou fazer esse investimento? Quando o empresário está pronto para entrar numa consultoria com o Ronaldo? Quando ele está aberto a aprender. Ponto. É isso. Quando ele passou por tanta dor que ele já não está suportando mais. Mas dor que eu estou falando não é financeira, é dor mesmo, da empresa dele. Sim. Ele não está organizado para crescer. Então aí está na hora. Por quê? Porque ele quer aprender, ele quer fazer os cursos, ele quer estar dentro de uma sala de aula. Porque se ele não estiver preparado para muita vontade de estar dentro de uma sala de aula aprendendo, ele não está pronto. Ele não está pronto, porque ele vai querer fazer o seguinte, ele vai querer colocar o líder, o amigo dele, a esposa dele, a filha dele, mas ele mesmo não quer fazer. É isso.
Legal. Agora eu tô pronto, eu quero aprender, quero fazer o negócio acontecer, só que eu faturo, sei lá, 1 milhão por ano. Sim. Eu consigo fazer? Sim, com certeza. Em termos de valor, a sua consultoria tô falando consegue... em termos de valores e em sim. termos de acomodação. Então, assim, o que é o menor? Assim, putz, esse daqui ainda precisa criar mais conteúdo ou não? Cara, vem que a gente cria conteúdo, a gente vai escalar e vai conseguir fazer o negócio acontecer. Legal a sua pergunta, ótima pergunta. Então, o que a gente entende? A gente faz projeto. Então, dentro do projeto, o que você hoje, que eu consigo te entregar para que você consiga o resultado mais rápido possível? Então, eu vou fazer um projeto dentro daquilo que eu consigo te entregar, que você consegue pagar. A realidade da dentro pessoa. da realidade sua e que eu consiga um resultado. E aí, depois desse resultado, a gente monta o segundo projeto, o terceiro projeto. Tem empresas, por exemplo, que eu estou 5, 6 anos já dentro delas. E a gente faz crescer, depois monta outro projeto, porque a gente trabalha em cima de projetos. Você acompanha. E aí vai acompanhando o crescimento em cima de tudo. Então, por isso que dá. Porque eu monto um projeto pequeno, se a pessoa não tem condições hoje. Por exemplo, eu entro com a mentoria às vezes. Você é pequeno? Vou entrar com a mentoria. A mentoria é o seguinte, você vai fazer alguns cursos, vocês vão aprender, e o nosso mentor vai lá e vai ajudar você a colocar alguns processos funcionarem. Aí depois a gente monta um projeto, você já tem condições de pagar, porque a sua empresa já escalou um pouquinho, agora a gente consegue entrar com um projeto de consultoria. E a gente vai começando a fazer o projeto em cima de projeto. E isso funciona muito bem e dá muito certo hoje para quem é menor. Para quem é maior, então a gente já entra com um projeto grande e já começa a fazer o trabalho acontecer. Então por isso que dá para adaptar tudo a vários tipos de empresários. Não tem o empresário pequeno ou empresário grande, porque gestão é gestão, na grande ou na pequena empresa, não faz diferença. O que vai fazer diferença é a forma como nós vamos ajudá-lo naquele momento. A dor é a mesma, a dor é a mesma. É diferente. A dor é a mesma. Não tem diferença de dor. Todos eles, se eu fizer um diagnóstico, se você anotar, eu já sei o que está acontecendo na empresa do cara. A dor é a mesma. Você vai para pessoas, o cara não consegue contratar da maneira correta, não tem gestão de pessoas, ninguém consegue engajar as pessoas, não consegue motivar as pessoas, não sabe desenvolver pessoas, ou seja, não tem gestão de pessoas, não tem indicador de pessoas. Aí quando eu pergunto pro cara, mas me fala o melhor funcionário que você tem aqui, é fulano, mas como é que você sabe disso? Pelo meu feeling. Não existe feeling em gestão de pessoas. Você tem os indicadores das pessoas, para você entender se ele entrega ou não o resultado. Mas como é que eu meço isso? Então ele não sabe medir. Você vai pro financeiro, aí o cara, ele não sabe margear, ele não sabe nem por que ele põe a margem que ele põe, ele não tem noção por que ele põe aquela margem. Aí quando você pergunta para ele, cara, mas por que você está pondo essa margem? Primeiro que ele não sabe a diferença de margem e markup. Quando eu pergunto pro cara... 100% de lucro. Primeiro eu quero você me fala o seguinte, qual é a sua margem média no final do mês? Né? Cara, não sei. Como assim você não sabe, cara? Não sei. Falei, mas como é que você põe os seus preços, cara? Em cima de quê? Cara, eu olho o mercado e... A grande maioria faz isso. Olha o mercado e põe o preço. Falei, mas se o concorrente errar, ele erra junto. Falei, pelo amor de Deus. Então, assim, você tem que saber quanto que você tem que conseguir margear para você ter lucro. Mas ele não sabe fazer isso. Ele não tem os indicadores da empresa. Ele não sabe qual o produto que está dando mais margem para ele, qual não está. Porque, às vezes, ele não sabe fazer oferta de front-end, oferta de back-end. Ele não sabe atrair o público. Ou seja, ele não sabe nada de financeiro. Não tem um DRE fechado, ele não tem um fluxo de caixa para saber o que vai acontecer daqui a 12 meses na empresa dele. Mas, cara, DRE até tudo bem, mas... Fluxo de caixa. Tem cara que não tem fluxo de caixa, bicho. Não, peraí. Me pergunta assim, vamos fazer a pergunta ao contrário. Quantas pessoas têm fluxo de caixa? Não, mas, cara, o empreendedor sem fluxo de caixa, ele tá andando no escuro, literalmente, cara. Mas vamos falar aí, 70% das empresas que nós pegamos não tem fluxo de caixa. Caraca, bicho. O cara não sabe o que vai acontecer no futuro da empresa. Mas nós estamos falando do quê? De uma empresa muito pequenininha. Não, cara. Esquece isso. Mentira, eu não acredito nisso, cara. Por isso que essas... cara... Porque DRE até isso. Tudo bem, porque eu sou uma pessoa que passou por isso, sabe? 7 anos sem DRE, mas no primeiro dia que eu comecei a empreender, eu já tinha fluxo de caixa. Não era do melhor jeito, mas eu tinha visão. Eu tinha o meu extrato projetado, basicamente. Não tem, cara. Não tem. E aí ele não sabe... Igual, por exemplo, eu recentemente peguei uma empresa e o cara falou, Ronaldo, eu não sei se eu posso pegar empréstimo, se eu não posso pegar empréstimo, se eu tenho dinheiro no futuro, se eu não tenho dinheiro no futuro, como é que eu faço? É loucura. Eu falei, cara, peraí, você não tem um fluxo de caixa? Não tem um fluxo de caixa. Mas
como é que você está indo? Não, eu vou na fé. O meu fluxo de caixa chama fé. Eu falei, pô, você vai na fé? Maneiro isso. Muito. E eu vou te falar que 70% vai na fé, tá, cara? É mesmo, cara. 70% vai na fé. Agora tem uma outra pergunta, porque muitos dos empresários têm um problema de ego. Ego. E aí, cara, eu não tenho nada disso. Eles estão falando um monte de coisa, eu não tenho nada. Eu não vou entrar lá passar vergonha. Acontece isso. Mas sabe que eu aprendi a falar a linguagem deles? Eu falo muito simples, eu ensino muito simples. Eu tive que aprender didaticamente a não falar palavras difíceis. Inglês, nada disso. Porque se você começar a falar isso, eles não querem voltar. Mas quando você fala a linguagem deles... Eu fui falar a linguagem mineirês mesmo, porque o mineiro é muito... Uma linguagem bem simples. Logo ali, uai, sou, nós vai, nós foi. Então, isso ganha eles. Por que ganha eles? Porque a maioria não tem estudo, cara. Então, eles não... É o empresário da economia real, cara. E é o meu público. É o meu público. Eles não têm estudo. Então, se você manda eles para uma sala de aula onde tem um monte de gente, tudo arrumadinho e tal... e com a linguagem muito difícil, que eles não entendem nada, né? CFO, né? CEO, e o cara não sabe nada disso, o cara não tem noção do que é isso. Então eu falo mesmo, não, o cara do marketing, o cara do financeiro, o cara do... Entendeu? Aí o cara começa a entender, ele tem uma linguagem muito simples. Por que eu tive que adaptar essa linguagem? Porque eu preciso que os líderes também estejam lá. E muitos líderes também não têm a linguagem, nunca estudou. Sim. Então eu tenho que me adaptar. Então isso, você sabe que isso fez com que os empresários viessem numa boa. Então eu tenho tanto empresários que têm estudo, quanto empresários que não têm estudo. Então eles conseguem vir numa boa. Por quê? Primeiro porque são indicações. Eu não faço o marketing. O cara já vem mais tranquilo. Então o cara já vem porque o amigo dele indicou. Então isso é muito tranquilo. Então eu peguei desde presidente de Unimed, quanto funcionários comuns, líderes comuns, às vezes fazendo na mesma sala de aula os cursos. Mas você sabe que eles gostam disso? Eu peguei essa empresa agora, que o faturamento dela é absurdo, é uma rede grande de supermercado, e ela estava lá, cara, fazendo curso com pessoas... E você sabe que ela amou? Ela falou assim, nossa, nunca me senti tão... como é que eles falam? Num ambiente tão agradável, gostoso, sem parecer que ali tinha gente metida, gente... Exato. Eu concordo 100% com isso aí. O meu público ele é muito desse padrão. O cara que tem lá o comércio dele, a loja dele, a empresa dele de prestação de serviço... E o cara, ele tá fora da bolha. A gente que tá em São Paulo, a gente tá numa bolha, cara. Isso é verdade. A gente tá numa bolha que, assim... nossa... Cara, esse empreendedor que ele tá falando, na verdade, é a grande maioria do Brasil, cara. A grande maioria, cara. É a galera que me segue lá, que quando eu falava... a grande maioria. Quando eu não falava termos em inglês, eu era reconhecido por isso. Cara, eu gosto de você porque fala de jeito simples. Eles são a grande maioria. E é o que move a economia, cara. É esse aí que move a economia. Que é assim, ó... É o varejão mesmo, é o faturamento aí. Pode ter loja grande, loja pequena, porque esses caras da loja grande também são os caras que vieram desde baixo. Não são caras que estudaram. Então, o diferencial é isso. Por isso que eles têm muita vergonha de, às vezes, nesses cursos caros e tudo, porque eles se sentem fora da casinha. E é uma galera que, quando a gente fala que não estudou e tudo mais, longe de serem ignorantes. Não. Galera ligeiríssima, esperta Quando pra caramba. Quando eu falo que não estudou é porque não teve oportunidade de fazer uma pós, mas... Muitas vezes até por causa da empresa. Exatamente, porque não teve tempo. A empresa começou a crescer, o cara não teve tempo de estudar. E aí ou ele estudar, fazer uma faculdade e aprender, ou ele desenvolveu o negócio dele. Aí desenvolveu o negócio dele, bateu num teto, agora ele precisa de alguém. Exatamente. É isso, cara. E aí agora ele precisa aportar conhecimento. São pessoas inteligentíssimas. Porque eu falei, ou ele aporta conhecimento através de vindo gente de fora, que é o que você falou, traz um líder de fora e aporta conhecimento, porque ele já vem com conhecimento, ou você contrata uma consultoria, uma mentoria para ajudar ele a crescer. Do contrário, não tem jeito dele crescer, porque o que ele sabe chegou até ali. Ele não consegue mais. Dali em diante ele trava. Dali ele trava, ele não consegue mais além do que ele. Aí ele precisa aportar conhecimento. Não tem como fazer diferente disso. E hoje... como a maioria dos empresários estão envelhecendo, os jovens já estão entrando no negócio. E os jovens vão para onde? Para a faculdade. A faculdade de administração, eu fui professor universitário. Então,
infelizmente, não te dá a base que você precisa, porque é totalmente diferente daquilo que você vai precisar dentro do próprio negócio. E aí eles vêm, mas muitas vezes eles não sabem também muita coisa. Então essa é a hora também que nós entramos ensinando todos os funcionários. Pô, eu peguei uma menina de 17 anos e ela foi fazendo todos os cursos, junto com o pai. Cara, hoje ela quase toma conta da empresa do pai dela, tem 20 anos. Caramba, que legal, cara. E ela estava com a gente agora, porque eu estava fazendo uma formação de treinador comportamental, onde tinham vários empresários, e ela estava lá. E ela falou, poxa, que legal que hoje eu consigo tomar conta da empresa do meu pai. E a empresa do pai dela é top hoje na cidade que está, é número 1 na cidade onde ela está. E ela conseguiu dar essa assessoria para ele conseguir voar? Porque eu tô junto com ele faz muito tempo, né? Que legal. Então ela vem vindo, e hoje ela é top. Eles são top. Na verdade, eu tenho orgulho de falar que 90% das empresas que nos procuraram viraram top of mind dentro da região onde eles estavam atuando. Massa. Isso é muito legal. Ronaldão, finalizamos nosso podcast, cara. Passa rápido. Passou rápido. Passa rápido, né? Não passa? Passa Mas, cara, não finalizou 100% ainda, porque eu tenho que agradecer os patrocinadores, que na verdade são eles que estão oferecendo esse episódio pra internet. E no final tem uma pergunta pra te fazer, tá? Galera, olha esse papo aqui, cara. Bertozzi agregou demais, hein, monstro? Foi massa, hein? Esse cara é bom. Esse cara é brabo. Falei pra você, bicho. Bom. Então, cara, todo esse episódio aqui sendo oferecido para a internet é graças aos patrocinadores que acreditam no projeto do podcast e investem para que a gente tenha todo esse audiovisual de qualidade de forma gratuita aqui para vocês. Então, eu quero começar agradecendo o nosso patrocinador master, SMB Store, que desde 2018 tem ajudado micro e pequenos empreendedores a controlarem seu estoque, vendas e financeiro. Tudo isso com um sistema acessível e fácil de usar. Quero também agradecer a agência Replan, que oferece a solução completa de marketing digital para negócios, cuidando das empresas com olhos de dono. Desde a criação de sites, gestão de anúncios, planejamento estratégico, social media e SEO. Quero falar também da Polux. Sabia que existe a oportunidade de desembolsar menos com impostos através de planejamento tributário? Eles são especialistas em tributos e de crise. CMC Displays. Está precisando vender mais? Então o seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs, balcões, bandejas, displays e muito mais. Inspira Capital. Operação e gestão financeira por assinatura, o braço direito do empreendedor. BPO financeiro não é mais futuro, é presente. CrossHost, quer dar voz ao seu negócio e alcançar mais pessoas? A CrossHost é especialista em produção audiovisual e soluções de internet, criando podcasts, eventos e transmissões ao vivo com qualidade excepcional. Max Service, contabilidade que tem como missão a parte consultiva ao empreendedor, estando sempre próximo da gestão da empresa. Com o ecossistema completo, eles oferecem atendimento desde o Simples Nacional até o lucro real, e inclusive eles têm o lucro real como especialidade. E por fim, de Sisto & Borghese Advogados. Você está com dificuldade para pagar os seus impostos? Ou por acaso você tomou alguma autuação tributária que está colocando em risco a sobrevivência do seu negócio? Chama a turma da Sisto & Borghese. Eles são um escritório jurídico especializado em direito tributário e também direito empresarial. Turma, vocês que são empreendedores, todo mundo aí que tem o seu negócio, está tocando a tua empresa, pode ter certeza que muito das dores que você está enfrentando hoje, alguma dessas empresas aqui conseguem te ajudar. Então dá uma olhada, dá uma atenção. São todas empresas e empreendedores sérios que estão à frente, que passaram por uma curadoria bem especial minha. Pode ir de olho fechado, depois volta aqui para me agradecer. Tamo junto. Ronaldão, pergunta final para te fazer, meu cara. Vai lá. Você vai voltar pro Rio quando? Agora, hoje. Tô indo embora, porque amanhã eu tenho um monte de curso para administrar. Então vai caber certinho, mas fica tranquilo que nunca aconteceu nada de errado. Mas imagina que você tá voltando pro Rio de Janeiro e você sofre um acidente e parte dessa pra uma melhor. Bate na madeira aí. Bate também, Bertozzi. Agora são 3 batendo na madeira. Cara, acho que a gente tá no episódio 120. Tá. Então, nunca ninguém nem bateu o carro, muito menos morreu. Então, pode ficar tranquilo, tá? Mas eu tô tranquilo. Mas para trazer peso na pergunta. Eu sei que ainda não vou embora agora. Quantos anos você tá agora, Ronaldo? Tô com 54. 54. Ao longo dos seus 54 anos, Ronaldo, você pisca os olhos, Jesus está na tua frente, chegou tua hora. O que você deixaria de conselho, né? Se fosse para condensar toda essa tua vivência, toda a tua experiência, que você deixaria de conselho aí para as pessoas? Assim, não tenha um negócio sem aportar conhecimento. É isso. Não faça o que eu fiz, que é sair sendo um empreendedor ao invés de ser um gestor. Então, busque conhecimento, busque uma forma de fazer gestão certa na sua empresa. Porque a tendência da empresa que tem gestão é crescer cada vez mais. É isso. A tendência da empresa que só faz acontecer o dia inteiro apagando incêndio, eu vou andar para trás. Então, é isso.
busque conhecimento, faça formações, cursos que tenham a ver com o seu negócio. É isso. Então, é isso. Eu errei muito, pequei muito, eu vejo muitos empreendedores pecando nisso. Cara, vire gestor. É isso. Porra. Estude para virar um gestor. Muito Meu bom. Brother, muitíssimo bom. Eu queria fazer só uns finalmente ali, eu acho que... Claro, legal. Fazendo um resuminho aqui do... O cara já tá chegando em alto resumo. nível, agregando, meu. Você viu? Só, tudo que você fizer vai virar padrão, meu. Padrão de qualidade. Bora. Eu acho que tem alguns pontos que você falou ali, eu fui anotando aqui. Primeiro, o mindset de dono. Então, como a gente transforma o mindset de dono e traz governança para ele. Governança é governar sobre as pessoas Exatamente. Têm que entender o que você fala. E para entender, trazer conhecimento para a base também. Conhecimento para a base. Empresa e educação, não tem como uma empresa sobreviver sem ser educadora. Não tem como. Então, precisamos educar, precisamos mesmo. trazer isso à consciência. Acho que isso aí. Tem que se conscientizar disso. Ambientes promissores nem sempre são os ambientes que você se encontra no mesmo faturamento ou no mesmo nível de camiseta, roupa e acessório. Ambientes promissores são sempre aqueles ambientes que se sente confortável para trocar conhecimento. Exatamente. Não é isso? Que você falou que os caras tops lá estavam dentro com outras pessoas e se sentiram confortáveis. Mas é o conforto de poder trocar conhecimento. Eu acho que troca é um dos principais pilares. Legal. E eu acho que o final é que todos podem ter conhecimento. Todos. Só precisa chegar no Ronaldo e fazer o contrato lá. É isso? Fez o merchan, é isso aí. Bertozzi, meu brother, muitíssimo obrigado. Baita do podcast. Eu vou te visitar lá, cara. Eu preciso te visitar. Vai lá. Lá. Cara, Só me passa depois o endereço certinho pra ir lá. Fica aqui do lado do Oscar Freire. Você precisa saber quem você acessa lá pra poder acessar. Não tô brincando, depois eu te... Legal. Baita do espaço massa. Porque assim, é bom... nós aprendemos muito com as pessoas também, né? Porque ninguém sabe tudo, né? Total, e o que você tem de experiência, de conhecimento, agrega muito para eu levar para outros empreendedores. Lógico. Isso é muito legal. E o Bertozzi, cara, tá É voando também, viu? Baita no gestor, treina mal galera. Então, quando esse cara é um gestor, eu gosto de aprender com gestores, exatamente isso. Eu costumo falar que eu aprendo mais com gestores do que com gente muito famosa. Então, os gestores realmente tem uma frase que eu diferença. carrego muito tempo, que é: compartilhe aquilo que você sabe para quem quer aprender, ou para quem quer colher. E colha de quem quer compartilhar. Exatamente. Então, assim, o saquinho aí tá sempre vazio para poder colher de várias pessoas. É isso. E se aprende, cara, com as pessoas num jeito impressionante. É só você estar aberto. Cara, você não tem noção como muitas pessoas que me ensinam são as pessoas que eu converso no Uber. É isso aí. Já fiz negócio com o negócio. Não, então é muito louco, cara. Às vezes o cara tem uma profissão que ele não tá mais executando, mas ele te dá uma aula sobre o negócio, te dá um insight e tudo mais. O conhecimento tá disponível. Eu falo que o conhecimento sempre esteve disponível. Você só precisa estar na frequência. Exatamente. Aí não, você não quer conversar com ninguém, não quer estar aberto, cara, você não aprende. Aí você não vai aprender. Não, está aberto a aprender também. É isso aí. Ter humildade. É isso aí. Ronaldão, mais uma vez, obrigado, cara. Eu que te agradeço. Tamo cara. junto. Obrigado pelo episódio, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Sucesso, cara. Tá bom. E, pô, você que ficou aqui até o final, pô, aqui embaixo tem vários botões, clique em todos para engajar. Compartilha esse episódio com um sócio, com um amigo, com um empreendedor que você acha que precisa desse conteúdo aqui para abrir a cabeça. Tamo junto, até a próxima. Valeu! Um abraço, pessoal. Sucesso.